Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E como é tradição aqui, temos a entrevista especial da semana. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, André Mara dos Santos, fala sobre as presas que têm filhos atrás das grades. A preocupação maior é com a criança, com o nascituro, com esta pessoa que não praticou delito nenhum. Além da entrevista, o programa vai mostrar. O Conselho Nacional de Justiça acelera os julgamentos em tribunais do júri de todo o país. Cresce o número de salas especiais para depoimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência. O juiz do trabalho Francisco Luciano de Azevedo Frota é o novo conselheiro do CNJ. E ainda as notícias de tribunais pelo país. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre o esforço do Conselho para acelerar julgamentos em tribunais do júri. Fernanda Mulaerte. Guilherme, uma vez por ano, o Conselho Nacional de Justiça organiza o Mês Nacional do Júri. Em novembro, o balanço foi bastante positivo em muitos estados, como Maranhão, São Paulo e aqui no Distrito Federal. Janeiro de 2017, funcionários deste centro de distribuição dos Correios são surpreendidos por uma invasão. A travesti Agatha Lios, de 23 anos, corre desesperada para a agência. Atrás dela vão outras 4 travestis. A última está com um facão. A ação é muito rápida, dura 1 minuto. A vítima é golpeada várias vezes e morre no local. As assassinas fogem, mas depois de 5 meses de investigações, são identificadas e presas. O crime em Taguatinga, cidade a 25 quilômetros de Brasília, aguarda julgamento. E é mais um caso de violência para engrossar uma alarmante estatística. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela: 7 pessoas são assassinadas por hora no país. As taxas crescem a cada ano e, com elas, os números de processos relacionados aos crimes dolosos contra a vida. Hoje, em todo o Brasil, tramitam cerca de 76 mil ações em varas exclusivas de tribunal do júri. Até setembro do ano passado, 10 mil novos casos haviam ingressado nas 76 varas existentes. Pouco mais de 15.500 foram concluídos. No Distrito Federal, mais de 1.200 estão em andamento nas 6 varas exclusivas. Os processos não param de chegar. Só vão parar de chegar os processos no dia que parar o crime. É possível diminuir, porque quando se impõe uma celeridade maior, uma atuação rápida da polícia, Ministério Público e Judiciário, o que a gente tem observado é que as taxas de homicídio diminuem. Na vara em que o Dr. João Marcos atua em Taguatinga, vários crimes de repercussão foram julgados. Um deles foi o da jovem Emily Cristine. A menina de 14 anos foi estuprada, estrangulada e morta. O assassino acabou condenado a 32 anos de prisão. É justamente a celeridade no julgamento desse tipo de crime que o Conselho Nacional de Justiça busca. Uma vez por ano, em novembro, o CNJ institui o mês do júri. No Distrito Federal, o último balanço foi positivo. Dos 189 julgamentos convocados, 158 foram realizados e resultaram na condenação de 120 pessoas. A rapidez na investigação, a rapidez no início da ação penal, do processamento e do julgamento, é claro que passa uma mensagem muito positiva para a sociedade como um todo. Restaura a sensação de segurança, tira das pessoas a falta de esperança, porque veem rapidamente um julgamento e um veredicto daquele caso. Agora vamos ver a entrevista especial da semana, feita pela repórter Fernanda Mulaerte. Hoje há mais de 600 mulheres grávidas ou em fase de amamentação nos presídios de todo o país. Esses dados constam de um levantamento inédito feito pelo Conselho Nacional de Justiça. E sobre esse assunto eu converso agora com a juíza auxiliar da presidência do CNJ, doutora André Mara dos Santos. Muito obrigada pela participação da senhora aqui no Link CNJ. Nós já temos um Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Em breve vamos ter um banco com levantamento de todos os adolescentes em situação de conflito com a lei. E agora temos um banco, um cadastro nacional de grávidas e também de mulheres que amamentam dentro do sistema prisional. Como é que funciona esse cadastro? Ele funciona por alimentação, pelos grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário,
que são vinculados ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização aqui do CNJ, mas que se reportam especificamente à presidência do CNJ para que haja esse monitoramento de quantas presas grávidas e quantas presas lactantes existem, a fim de que sejam cobradas as políticas públicas relativas a esta situação peculiar da mulher e das crianças que nascem cujas mães estão privadas da liberdade. Qual a importância desse cadastro? A importância é quantificar, não se planeja, não se executa nenhuma política pública sem ter-se o quadro exato da situação. A ministra Carmen Lúcia, desde o primeiro dia seguinte à sua posse, reuniu os presidentes dos tribunais de justiça e solicitou esses dados. Então, o Conselho Nacional de Justiça dispõe de um dado já a partir de novembro e de novembro de 2016 e abril de 2017, haviam dados informados pelos tribunais de justiça que apontavam um pouco mais de 33 mil mulheres presas, né? E grávidas era um número que beirava em torno de 400 pela informação dos presidentes dos tribunais de justiça. O que a ministra determinou é que houvesse um cadastro, porque para que se tivesse em mãos, o CNJ tivesse como monitorar, como conversar, como saber quem é a mulher, qual o período de gestação, se ela já pariu, então qual a idade dessa criança para que seja dada assistência adequada, para que a criança tenha o direito a ser amamentada pelo período mínimo previsto em lei, que é de 6 meses, mas e depois saber a que processos ela responde, qual é a sua situação processual, enfim, saber quem é esta mulher e qual a sua situação, onde é que ela se encontra. Esse é um registro contínuo? Contínuo, sim, deve ser alimentado mensalmente pelos grupos de monitoramento e fiscalização, que a partir do momento da implantação, esse cadastro foi criado em outubro de 2017, a partir de dezembro ficou consolidado com todos os dados completos, agora em janeiro ele prossegue, dando este retorno, dando esta resposta para que seja feita a fiscalização e o monitoramento. Como isso se dá? Agora mesmo a ministra determinou que fôssemos a todos os estabelecimentos penais onde há mulher grávida, quer dizer, escolhidos aqueles onde há um maior número, mas em todos os estados, para verificar-se qual a situação. Porque para se saber o que cobrar do Poder Executivo, quem é quem custodia essas mulheres, no sentido de ser cumprida a lei que assegura não somente o direito ao pré-natal, mas ao acompanhamento, a um ambiente adequado para a gestação, para o parto, para o pós-parto, para assegurar, na verdade, o direito desse lactente, desta criança, desse nascituro, para que tenhamos um futuro melhor, para que eles tenham um futuro melhor, porque é um princípio da Constituição Federal que a pena não pode e não deve passar da pessoa do condenado. A presidente do STF do CNJ, ministra Carmen Lúcia, defende que nenhuma criança deve nascer dentro dos presídios brasileiros, entretanto, essa não é uma realidade que a gente verifica por aí. O que falta para mudar essa situação? Primeiro, saber-se quem são, onde estão, quantas são e qual a situação delas, e para que o poder público, e aí leia-se, o judiciário exigindo, apontando, indicando e cobrando, não só o judiciário, mas isso também é a função do Ministério Público, mas o judiciário desempenha as suas atribuições e o executivo cumprindo a lei para que tenhamos pessoas que nascem em condição de liberdade no exercício dessa liberdade que lhes é assegurada por lei com preferencialidade, porque a criança tem direito à proteção integral com preferência a todos os demais. Algumas presas ainda são algemadas no momento do parto, isso já não é mais verificado no país? Espero que não. A missão que recebemos foi de verificar in loco, em todos os estabelecimentos, qual é a situação, qual é a real situação. Nós temos uma lei
não era nem preciso que houvesse, não é? Mas temos uma lei desde o ano de 2017 que veda, que proíbe, alterou o artigo 292 do Código de Processo Penal, dizendo lá, naquelas condições especiais em matéria de prisão, que a mulher em situação de hospitalar, de atendimento hospitalar, mas principalmente em situação de parto, não seja submetida à algema, nem no parto, nem no período puerperal, período que segue ao parto. E o que os presídios brasileiros devem oferecer, então, a essas mães, né, a essas gestantes, essas grávidas que estão no sistema prisional e também às crianças que vão nascer nessa condição já de vulnerabilidade? A lei é bem objetiva nesse aspecto. Uma seção específica para que essa mulher gestante e parturiente e depois lactante possa estar com essa criança fora do ambiente da cela. Isso não quer dizer liberdade total. Eu já ouvi pessoas dizerem que as mulheres agora vão engravidar para poder ir para casa. Não é bem assim, porque ninguém em seu são juízo vai querer engravidar numa situação de prisão. Até porque nem todas têm direito à prisão domiciliar. A prisão domiciliar é uma alternativa posta pela lei em caráter geral, mas eventualmente há situações que não é possível. Há pessoas que já em prisão domiciliar, estando grávidas, cometem novos delitos. Quer dizer, a preocupação maior é com a criança, com o nascituro, com esta pessoa que não praticou delito nenhum. E o que se quer para essa pessoa e para essa mulher que está gestante, que, portanto, é um ser humano com uma situação peculiar, é que ela esteja bem amparada e bem resguardada. A seguir, cresce o número de salas especiais para depoimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência. Até já! O Link CNJ está de volta e vai falar sobre as salas especiais para depoimentos de crianças e de adolescentes. Fernanda. Guilherme, essas salas são essenciais para garantir um tratamento adequado a meninos e meninas que foram vítimas ou testemunhas de violências de todos os tipos, mas especialmente a violência sexual. A casinha de bonecas e os carrinhos são para que meninos e meninas vítimas ou testemunhas de violência se sintam mais à vontade. Neste ambiente, eles passam por uma entrevista e podem relatar o que viram ou sofreram na vida. Estudos indicam que menores vítimas de violência no Brasil falam pelo menos 10 vezes para policiais, advogados e juízes sobre tudo o que aconteceu. Relatar o caso repetidamente gera ainda mais traumas. Pensando em minimizar esses danos, salas especiais como esta estão espalhadas por tribunais de justiça de todo o país. Nelas, os depoimentos são colhidos uma única vez e integralmente gravados. Enquanto isso, na sala de audiências, os participantes do julgamento acompanham tudo em tempo real. Uma sala de audiência é muito complicado. Você chega ali, você tem a figura de um juiz com uma capa preta, um promotor, uma promotora de justiça, advogado. A sala de audiência é um ambiente austero e para uma criança, imagina, como ela vai falar nesse local? Não tem como. Então ela precisa de um espaço adequado, onde ela se sinta bem, onde ela possa se expressar de acordo com a linguagem própria da idade dela e com um profissional que sabe como levar essa conversa, para que ela não saia dali mais vítima ainda do que ela chegou. 85% dos tribunais brasileiros já têm salas especiais. A ideia é concluir essa instalação até abril, quando a lei que determina os depoimentos completa 1 ano. Treinar funcionários para colher essas informações é essencial. Desde 2012, uma organização não governamental, em parceria com o Unicef e o CNJ, faz essa capacitação. Os resultados são significativos. Nós conseguimos aumentar significativamente o número de responsabilização dos casos. Algo assim grotesco, que é você sair de um patamar que antes você conseguia responsabilizar algo em torno de 4% a 6%,
você passa a ter resultado de 70% a 80% de responsabilização. O Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense para Crianças e Adolescentes já é exemplo para países da África e da América do Sul. A ideia é respeitar a fase cronológica de desenvolvimento dela, tanto física quanto mental, e o entrevistador vai ter que ter essa sensibilidade de conseguir fazer essa interação com essa criança ou adolescente, respeitando justamente a fase de desenvolvimento dela. E mais que estar numa sala especial, é preciso deixar um ambiente mais humanizado para a criança e para o adolescente. Esse olhar humanizado, ele já vem acontecendo ao longo do tempo. Cada vez mais os novos juízes têm esse olhar. O juiz já não é mais aquele ser externo que vive em outro planeta e hoje o juiz é o juiz das pessoas. Ele sabe que ele trabalha para as pessoas. Eu acredito que ter essa lei, ter esse tipo de depoimento é importante porque, de certa forma, facilita o nosso trabalho, porque nós somos treinados, em regra, para fazer perguntas diretas, claras, objetivas, perguntas do tipo sim ou não, o que é totalmente contrário à forma como você vai fazer um depoimento de uma criança ou de um adolescente. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: o que pode acontecer com quem deixa de pagar pensão alimentícia? O devedor pode pegar até 3 meses de prisão em regime fechado, pode ter o nome incluído na lista suja do SPC e da Serasa, pode ter a carteira de habilitação suspensa. A resposta certa você vai ver a seguir. E vamos ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelo país. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Há pouco nós perguntamos: o que pode acontecer com quem deixa de pagar pensão alimentícia? Todas as respostas estão certas. Por ordem judicial, o devedor pode ser preso, ter o nome incluído em listas sujas e ainda ter a carteira de habilitação suspensa, como determinou o TJ de São Paulo ao apreender a carteira de um motorista que não pagava pensão e fazia uma longa viagem pelas praias do Nordeste. Agora vamos ver notícias do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça acaba de ganhar um novo integrante. Francisco Luciano de Azevedo Frota tomou posse na primeira sessão do ano nesta terça-feira. Ele é cearense e foi indicado pelo TST. Titular da 3ª Vara do Trabalho de Brasília desde 2006, o conselheiro fica na vaga pelos próximos 2 anos e ainda pode ser reconduzido ao cargo. O magistrado ocupa o lugar do conselheiro e juiz Carlos Dias. A última sessão do CNJ foi marcada pela entrega do Prêmio Conciliar é Legal. A premiação reconhece as práticas de sucesso, estimula a criatividade e dissemina a cultura de métodos consensuais para a solução de conflitos. Foram premiadas cortes com altos índices de conciliação, os tribunais de justiça de Goiás e do Amapá, os regionais federais da 1ª Região, com sede em Brasília, e da 3ª Região, em São Paulo, os regionais do trabalho da 14ª Região, com sede em Rondônia, e da 23ª Região, em Mato Grosso. O TJ de Goiás ainda recebeu o prêmio pela prática Roda de Conversa sobre Família. O TRT do Rio Grande do Norte ganhou com a prática Pautões de Conciliação Facilitada. O TRF da 3ª Região levou com a prática Fluxo Célere de Conciliações. Também foram premiados 7 juízes federais, estaduais e da Justiça do Trabalho, além de instituições de ensino e empresas. Na abertura do ano legislativo no Congresso, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, entregou aos parlamentares o relatório anual das atividades do CNJ em 2017. Entre outras ações apontadas no documento está a instituição do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o Cadastro Nacional das Pessoas Presas em todo o país.
O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões avança pelo país e Sergipe também já integra o cadastro de presos. Servidores e juízes de tribunais do estado estão em treinamento para operar o sistema que vai permitir um censo carcerário mais preciso. A gente precisa realmente mapear no país, precisamos ter essa informação, quantos presos efetivamente nós temos dentro do sistema prisional. Então, é um papel que cabe ao judiciário, independente do executivo, já se empoderar nesse sentido, sabermos efetivamente quantos temos, quantos mandados de prisão são expedidos, quantos alvarás. A adesão foi confirmada durante a visita da presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia. Ela esteve no TJ sergipano no mês passado e disse que, além de apresentar dados atualizados sobre os detentos, o banco vai permitir que parentes de vítimas acompanhem a trajetória dos presos. Também criamos um espaço para que as famílias das vítimas, querendo, possam ter acesso a este dado. Esta é uma das dívidas do Poder Judiciário brasileiro com a sociedade, que é de fazer com que a vítima ou a família da vítima saiba se aquele que cometeu um homicídio contra o filho daquela mulher, se foi preso, se não foi, se foi, em que pé está o processo, se houve o júri, se ele foi condenado, se já foi solto. As pessoas têm o direito de saber isso. Ao todo, são 3 dias de treinamento. O tempo é considerado suficiente para se conhecer o sistema. Estamos dispostos a auxiliar a desenvolver todas as atividades necessárias para a implementação do cadastro de presos no âmbito do nosso Estado, atendendo à expectativa do CNJ, que nos parece fundamental para que tenhamos um perfeito retrato do sistema prisional em todo o país. O Estado de Goiás começou a apresentar mudanças no sistema prisional. As modificações são resposta a exigências do Conselho Nacional de Justiça e foram apresentadas ao secretário-geral Júlio Ferreira de Andrade e ao conselheiro Márcio Schiffler. O anúncio foi feito quase um mês após a série de rebeliões em Aparecida de Goiânia e que terminaram com 9 presos mortos e 14 feridos. Entre as providências adotadas estão o cadastramento de detentos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, um mutirão para acelerar o trâmite de 9.000 processos penais, a compra de 4.000 tornozeleiras eletrônicas, além da retirada de 24.000 armas de dentro de fóruns para destruição pelo Exército. Até agora, quase 6.500 presos foram cadastrados. Isso equivale a 30% do sistema carcerário goiano. 40 servidores trabalham intensamente para cadastrar todos os detentos do estado até março. Vamos ao giro pelo Brasil, as notícias que chegam de todas as regiões do país. Servidores do Judiciário e psicólogos de Natal estão empenhados no enfrentamento à violência contra a mulher. Eles têm debatido o tema em workshops. A iniciativa é fruto de um protocolo assinado entre os Conselhos Nacional de Justiça e Federal de Psicologia. A parceria permite que escolas de psicologia atendam as vítimas de violência. Certidão de nascimento, título de eleitor, CPF. Já imaginou todos esses documentos apresentados de uma só vez? A tecnologia avançou no país e isso é possível. Uma versão piloto do Documento Nacional de Identificação está em fase de testes e foi lançada nesta semana no Palácio do Planalto. Este é um momento revelador da modernização por que passa o Estado brasileiro. E é dever de todos nós colocarmos a evolução tecnológica a serviço do cidadão. A base de dados para alimentar a documentação é da Receita Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O DNI vai valer em todo o território nacional. Foi numa conversa com o José Paulo Sepúlveda Pertence e que ele me disse que o ideal era que o número de documentos de identificação nacional fosse através do Tribunal Superior Eleitoral, porque era o maior banco de dados do Brasil. A identificação única vai eliminar a duplicidade de documentos. É um meio mais barato, mais seguro e de uso fácil. É preciso que a gente possa ver esse momento como um momento alto desse espírito de cooperação e de responsabilidade institucional cooperativa.
Funcionários do Ministério do Planejamento e do TSE já testam a versão piloto. Essa fase termina em julho, quando o documento ficará disponível para todos os brasileiros. O Cristiano, por exemplo, baixou o aplicativo e validou o QR Code ali mesmo, no ponto de atendimento exclusivo do TSE. Os dados estão aqui, o processo é todo seguro, passa por criptografias, por toda a segurança necessária e certamente vai ser utilizado por toda a população. O aplicativo pode ser usado por Android e por iOS. Todo o registro está na memória do celular e o documento só pode ser acessado por senha. Os brasileirinhos nascidos neste ano já têm CPF cadastrado junto com a certidão de nascimento. É que desde janeiro os cartórios fazem essa inclusão num campo específico do documento. A determinação é da Corregedoria Nacional de Justiça. Um provimento também prevê que ofícios de registro civil de pessoas naturais emitam carteira de identidade, passaporte e carteira de trabalho. O convênio foi feito entre a associação que representa os cartórios, a Associação dos Registradores e órgãos públicos responsáveis por estes documentos pessoais. O objetivo é reduzir os custos para o Estado e dar mais comodidade aos cidadãos. O país tem quase 8.300 cartórios de registro civil. O número é maior que a quantidade de municípios. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é honestidade. É a pessoa trabalhar dignamente e receber por aquilo que faz. A justiça significa a igualdade social, os seus deveres, a ampla defesa e também existe o contraditório, para que as pessoas tenham a dignidade do ser humano. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises no sábado, ao 12h30, na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.